pessoal, boa noite a todos. Vamos dar continuidade hoje ao nosso curso de sucessões, aqui no curso popular da Defensoria Pública. Fiquem à vontade para fazer colocações ou perguntas. Coloquei no slide errado. Então, vamos lá, dando continuidade, então, ao nosso curso de Direito das Sucessões. Hoje falaremos um pouquinho dos princípios do direito sucessório e falaremos também da indignidade e da deserdação, dois institutos bem importantes do direito sucessório. Vamos lá. Bom, o primeiro princípio cardeal do direito sucessório é o princípio da Sazine. O princípio da Sazine, ele está bem claro, bem evidente, no artigo 1784 do Código Civil, que vai abrir nosso livro de Direito das Sucessões, e vai nos dizer que a sucessão aberta, a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Esse desde logo, que consta nesse artigo 1784, que nos permite concluir que não pode haver um gap, né, um intervalo entre a morte e a transmissão da propriedade aos herdeiros. Nós não admitimos no direito brasileiro que haja propriedade sem titularidade. Uma indefinição da propriedade, ela deve ser sempre encarada como algo provisório. E então, o artigo 1784, ele atende também a esse princípio da continuidade das titularidades, né, que é justamente essa impossibilidade de ter vácuo, de ter um momento que não tem, né, propriedade nenhuma. Como eu disse, eventualmente acontece, às vezes tem bens vagos, às vezes acontece uma indefinição com relação à titularidade de um bem, mas essas situações são encaradas como situações excepcionais. Em geral, nosso sistema não gosta disso, né? A gente gosta de saber quem são os titulares do direito de propriedade. E por isso o artigo 1784 é bem harmonioso dentro desse sistema. Ele vai, então, definir que a transmissão da herança ocorre no exato momento da abertura da sucessão. E o momento da abertura da sucessão é o momento da morte. Sejam herdeiros legítimos, sejam herdeiros testamentários, a sucessão abre-se no momento da morte e a transmissão opera-se desde logo. A situação excepcional que nós temos, a situação do legatário, porque ele não vai receber a posse imediata do bem, ele vai receber tão somente a propriedade do bem. Para ele se emitir na posse, ele vai precisar de autorização judicial, e isso diz lá o artigo 1923 do Código Civil. Portanto, o princípio, nós temos como princípio cardeal do direito sucessório o princípio da Sazine. O princípio da Sazine, que está contemplado ali no artigo 1784 do Código Civil, e que nós podemos extrair justamente desse termo em negrito no nosso slide, que é o desde logo. Então, a herança, de acordo com 1784, não depende de nenhum ato dos herdeiros legítimos ou testamentários para que ela seja transmitida a eles, aos sucessores do autor da herança. O fato morte, que é um fato jurídico, né, um fato natural com efeitos jurídicos, o fato morte já é suficiente para operar a transmissão patrimonial. Esse princípio é importantíssimo e tem inúmeras repercussões no nosso ordenamento, inclusive para outras regras. Eu trouxe a súmula 112 do STF, que confirma
princípio da Sazini na medida em que determina que o imposto de transmissão causa-mortes é devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão. Nós veremos que a aplicação, a definição da lei aplicável também depende do momento da abertura da sucessão, que é o momento da morte. Então, essa súmula do STF ela é importante para a gente, ela corrobora o artigo 1784 pelo seguinte: o imposto de transmissão, ele é devido no momento da transmissão, correto? E o STF, então, confirmou que esse momento da transmissão é o momento da abertura da sucessão, não é o momento de efetivação do inventário, não é outro momento, senão o momento da própria morte. Então, ali, independentemente de qualquer outro ato, é naquele momento que vai haver a transmissão, é naquele momento que eu tenho que verificar a alíquota, por exemplo, do imposto de transmissão causa-mortes. Bom, o legatário, então, é uma situação excepcional, porque não se aplica parcialmente o princípio da Sazini, porque embora a gente tenha uma transmissão do bem, né, de titularidade, eu não tenho a transmissão da posse do bem. Para os herdeiros legítimos e testamentários, como está dito ali no artigo 1784, se defere inclusive a posse da coisa, né? Inclusive a posse dos bens, ainda que seja a posse indireta, mas é dada a posse dos bens aos herdeiros legítimos ou testamentários. E com relação ao legatário, ele precisa pedir judicialmente para entrar na posse da coisa. Vejam que é o artigo 1923, que vai dizer no parágrafo 1º que não se defere de imediato a posse da coisa, nem nela pode o legatário entrar por autoridade própria. Então, só para a gente saber, e já que nosso estudo é mais aprofundado, é que existe essa exceçãozinha ao princípio da Sazini, mas, em geral, esse princípio é um dos princípios mais importantes do direito sucessório, vai definir muitas questões sucessórias com relação à lei aplicável mesmo, né, disciplina legal, enfim, com relação a vários fatos, nós vamos ter como base o princípio, a abertura da sucessão por força do princípio da Sazini. Já trouxe aqui o lugar e lei aplicável. Então, considera-se aberta a sucessão, de acordo com o artigo 1785, no lugar do último domicílio do falecido. Então, isso também é importante para que a gente saiba e reforce na nossa cabeça que o importante para a abertura da sucessão, em termos de lugar, é onde o falecido residia. Às vezes não é tão fácil a gente saber onde ele residia, né, onde ele tinha domicílio certo. Às vezes ele tinha mais de um domicílio certo, ou às vezes ele não tinha um domicílio certo, enfim. Então, o Código de Processo Civil nos ajuda a entender essa regra que, na verdade, embora esteja no Código Civil, o maior efeito dela é o efeito processual, que é a definição da competência para a tramitação do inventário. Lembrando que essa competência é uma competência relativa. Então, por ser uma competência relativa, não impede que haja uma prorrogação de foro em algum outro local. Por exemplo, quando a família ingressa com um inventário em um outro local. Eu tive um caso assim, uma vez, assim, que a senhorinha era uma freira que estava em missão já há alguns anos, em um lugar muito distante. Ela faleceu, inclusive, lá, né, onde ela tinha domicílio. A família acabou optando por fazer o inventário, era consensual, né, então não teve problema nenhum. Fez o inventário numa outra comarca, não houve oposição de nenhum herdeiro, não teve qualquer problema com relação, qualquer questionamento com relação a isso, portanto, a competência se prorrogou nesse outro foro. Mas, enfim, fato é que essa regra ela é mais importante para um reflexo patrimonial do que, processual do que para qualquer outra coisa. Com relação à lei aplicável, à lei vigente, e aqui também um reforço, né,
ao princípio da Sezini, regula a sucessão e a legitimação para suceder a lei vigente ao tempo da abertura tanto ao tempo da abertura da sucessão, que é o fato morte. Temos outros princípios, então, o princípio da Sezini, que já havíamos falado brevemente, né, na outra aula. Agora falaremos o princípio da unidade da sucessão, que é muito importante, que é o princípio estampado, consagrado no artigo 1791 do Código Civil, que vai preceituar que a herança defere-se como um todo unitário. Com isso, nós temos aqui uma constituição de uma universalidade de direito. Então, eu vou considerar a herança uma universalidade de direito, ainda que ela seja composta por bens móveis. Então, o destino da herança, ele vai ser analisado como um todo. Esse princípio é importante, ele serve principalmente para preservar direitos de terceiros, direitos de crédito. Por exemplo, se cada herdeiro já pudesse pegar o seu bem, ou se tivesse um tratamento não unitário dessa herança, os bens poderiam se perder, e aí até para fazer o pagamento de dívidas poderia ficar mais difícil. Então, esse princípio ele é muito importante nesse ponto. Eu vou entender a herança toda como uma universalidade, ainda que sejam bens móveis, bens singulares, né, os bens que a compõem, e ainda que vários sejam os herdeiros. Então, o tratamento é único para todos os bens da herança. O parágrafo único diz que até a partilha, o direito dos coherdeiros quanto à propriedade e posse da herança será indivisível e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. Então, aqui é importante que esse estado de indivisão, que é gerado pela universalidade de direito consagrada no artigo 1791, ela cessa com a partilha. Então, até já nos ajuda a entender qual é a função da partilha. A partilha, ela serve para liquidar a herança e para entregar para os sucessores a parte que lhes caiba. A partir desse momento, cessa a universalidade. E aí aqui sim eu já vou poder falar, já vai haver, né, uma atribuição certa de cada bem, a entrega dos bens aos herdeiros. Tanto propriedade quanto posse da herança é considerada indivisível por esse princípio. E é importante que, então, enquanto há esse estado de indivisão, as normas aplicáveis à herança são as normas relativas ao condomínio. Então, a gente vai ver depois até algumas repercussões disso, algumas consequências disso. Uma delas é justamente se tenha, por exemplo, direito de preferência entre os herdeiros para adquirir quinhões uns dos outros. Então, isso é uma regra que vem lá do direito real, né, dos condomínios, da copropriedade, né? E aqui ela é reproduzida também justamente porque até que haja partilha, eu vou tratar essa universalidade como para disciplinar, né, as questões a respeito dos herdeiros, eu vou utilizar as normas relativas ao condomínio. E agora um outro princípio que eu posso dizer assim, que esse também é daqueles princípios cardeais, indispensáveis do direito sucessório, que é o princípio da intangibilidade da legítima. Vocês vejam que os dispositivos legais onde ele está consagrado são vários. Então, ele está constantemente sendo reforçado pelo próprio Código Civil. O primeiro dispositivo é o 1789, que vai dizer que, havendo herdeiros necessários, o testador só pode dispor da metade da herança. Então, esse artigo ele é importantíssimo, porque ele vai consagrar um sistema no nosso ordenamento jurídico que é da liberdade limitada quanto à autonomia para fazer testamento. Então, a liberdade testamentária ela é restrita se houver herdeiros necessários. Esse artigo, então, ele restringe a autonomia
privada do testador quando ele tiver herdeiros necessários. Bom, outro dispositivo 1845, que vai nos dizer quem são os herdeiros necessários, a gente já aprofunda um pouquinho mais nele. 1846, então, que vai reforçar que pertence aos herdeiros necessários de pleno direito, independentemente de qualquer questionamento, independentemente de qualquer pronunciamento judicial ou de qualquer ato de vontade do autor da herança, a metade dos bens da herança constituindo a legítima. Então, aqui nós temos a definição do que seja legítima. A legítima é a metade dos bens da herança, cuja titularidade pertence aos herdeiros necessários. Bom, outro dispositivo que reforça o princípio da intangibilidade da legítima é o artigo 1857, parágrafo 1º, que vai dizer que a legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento. Então, essa legítima que falamos ser a metade dos bens da herança não pode ser incluída no testamento. Por quê? Porque ela já pertence de pleno direito aos herdeiros necessários e ela refoge da atuação da autonomia privada do testador. Então, o testador não pode dispor sobre esses bens. Por isso, ela não pode ser incluída no testamento. Quem são os herdeiros necessários? São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. O artigo 1845 não fala nada a respeito do companheiro. Não sabemos se foi um deslize do legislador ou se foi proposital, mas fato é que depois do julgamento do recurso extraordinário que decidiu pela inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, que era o que tratava da sucessão do companheiro, nós teremos aqui uma discussão se é possível ou não acrescentar por via interpretativa, conforme a Constituição Federal atualmente, o companheiro ou não. A doutrina diverge, nós ainda não temos uma pacificação por parte do STF, porque o STF não se manifestou a respeito do artigo 1845, mas fato é que parece haver uma certa tendência, gostemos ou não, a se entender que no estado da arte, da forma como as coisas estão, o julgamento do STF não nos permite concluir algo muito diferente da inclusão do companheiro aqui no 1845. Bom, já expresso assim que é uma questão altamente discutível se o companheiro entra ou não nesse artigo 1845. Os votos dos ministros do STF não foram muito conclusivos e ainda assim seria um caso só de fundamentação, né, do acórdão, né? A gente teve o voto do ministro Edson Fachin, que foi desfavorável à inclusão do companheiro no artigo 1845. Não que ele tenha sido, para ser absolutamente honesto, que ele tenha falado assim, não, o companheiro não deve ser herdeiro necessário. Ele falou na fundamentação do acórdão dele que a união estável era uma modalidade de família mais flexível, com mais liberdade, inclusive por não ser considerado herdeiro necessário. Então, foi, né, o mais próximo que a gente teve de posicionamento de um ministro do STF contra a inclusão do companheiro como herdeiro necessário. Mas fato é que muitos seguiram a linha de que seria, sim, herdeiro necessário, muitos não falaram nada, e o que nós temos hoje é nenhuma decisão conclusiva a respeito disso. Nós já começamos a ver decisões dos tribunais de justiça, tenho até um precedente aqui de São Paulo já considerando herdeiro necessário, falando ser herdeiro necessário, mas a gente ainda não tem uma absoluta certeza ou pacificação com relação a isso. Então, a questão para a gente ficar atenta aí nos próximos anos, nos próximos julgamentos. Bom, o herdeiro necessário, ele pode ser também um herdeiro testamentário.
Então, pode o autor da herança privilegiar um herdeiro necessário para ele receber algo a mais além da parte que lhe cabe da legítima. Isso não tem problema nenhum. Nesse caso, teremos um herdeiro que é, ao mesmo tempo, herdeiro necessário, né? Portanto, legítimo, e, ao mesmo tempo, também herdeiro testamentário. Ele vai somar essas duas condições. Não há qualquer óbice a isso no Código Civil, pelo contrário, tem uma autorização expressa. Bom, e a diferença crucial entre os herdeiros necessários e os herdeiros facultativos são o que sobra. Nós vimos que necessários são descendentes, ascendentes, cônjuge, talvez companheiro. Como herdeiros facultativos, portanto, aqueles que podem ou não receber a herança, nós temos só os colaterais. Se a gente for ver a ordem de vocação hereditária do artigo 1829 do Código Civil, quem é chamado à sucessão na sucessão legítima são justamente o cônjuge, os ascendentes, os descendentes e os colaterais. Desses do 1829, só os colaterais são considerados herdeiros facultativos. O efeito disso, o herdeiro facultativo pode ser excluído da sucessão, independentemente de qualquer motivo do autor da herança invoque, e basta que ele simplesmente disponha do seu patrimônio em um testamento sem contemplar esses herdeiros legítimos facultativos, certo? Então, essa é a diferença crucial entre herdeiros necessários e herdeiros facultativos. Ambas essas categorias pertencem à sucessão legítima, né? Estamos aqui ainda falando da sucessão legítima, de uma peculiaridade, uma questão importante da sucessão legítima. Mas a diferença maior entre eles é poder ou não afastar esse herdeiro, independentemente do motivo. O herdeiro necessário, vejam, ele recebe de pleno direito a metade dos bens da herança, enquanto o herdeiro facultativo, que é o colateral, ele não tem essa mesma proteção. Então, ele não pode exigir o recebimento de nada. Se não houver nenhuma disposição em contrário do autor da herança, ele pode receber os bens por ele ser um herdeiro legítimo. Mas se o autor da herança não quiser que esse herdeiro colateral receba, basta que o testador, que o autor da herança faça um testamento e deixe os bens para quem ele quiser, né? Esses herdeiros colaterais não vão poder reclamar disso. Everton está fazendo uma questão muito, está fazendo uma pergunta muito interessante. Então, essa questão do companheiro não fica umbilicalmente ligada à questão da constitucionalização do direito? Perfeito, Everton, fica assim. A grande discussão que se faz aqui com relação aos herdeiros necessários, e inclusão ou não do companheiro, é que a Constituição Federal deu tutela jurídica à união estável, né? Então, fala lá que considera-se como entidade familiar, no artigo 226, né? Considera-se como entidade familiar a união estável também, a família formada a partir da união estável. E aí, a partir dessa tutela jurídica constitucional, né, que foi garantida pela Constituição Federal, a gente passou a perceber que não dá para hierarquizar nenhuma modalidade de família, que todas as modalidades de família são importantes, que todas as modalidades de família gozam de uma proteção legal e até pelo princípio da igualdade não se poderia distingui-las, porque um eventual tratamento distinto, como era antigamente, parece que sempre privilegiava o casamento. E era uma forma, então, de marginalizar a união estável. O problema foi que, no direito sucessório, o cônjuge ele foi ganhando mais direitos ao longo do tempo. Então, a gente pode perceber, pode lembrar, por exemplo, que do Código Civil de 1916 para o Código Civil de 2002, a gente tem uma mudança de posição do cônjuge que foi justamente para fortalecer a posição dele
na sucessão. Então, o cônjuge passou a ser herdeiro necessário, ele não era, né? A gente criou essa questão da concorrência sucessória no artigo 1829. E, em contraposição a isso, a união estável estava ainda, né, batalhando para ter algum reconhecimento jurídico efetivo. A sucessão da união estável, ela era diferente, ela era diferenciada. E aí passou-se a questionar muito, assim, por quê? O companheiro vai receber menos na sucessão do que o cônjuge. Inclusive, o artigo 1790, que previa a sucessão do companheiro, ele era tão mal redigido, tão horroroso, que, dependendo da interpretação, quando a gente entrava na questão da filiação híbrida, podia ser até que, eventualmente, a gente conferisse maior direito ao companheiro e não ao cônjuge, né? Essa interpretação nunca foi muito levada adiante, né? Mas, enfim, então começou-se a se questionar muito isso, se havia constitucionalidade nesse tratamento diferenciado, porque esse tratamento diferenciado quase sempre colocava o companheiro numa situação de desvantagem. Então, o que se discute hoje, e é uma questão muito tormentosa, será que realmente a união estável deve ser equiparada ao casamento, sobretudo para efeitos sucessórios? Quero dizer, será que as pessoas que convivem em união estável, elas têm uma expectativa de terem uma união igual ao casamento? Ou será que, se a gente igualar essas duas entidades familiares, a gente não acaba também criando uma similitude indesejada para as pessoas? Isso é o que a doutrina questiona hoje, que é um ponto de reflexão. Pensando nisso que você nos trouxe, Everton, da questão da constitucionalização do direito, a questão seria pensada da seguinte forma: será que o tratamento distinto que é conferido ao companheiro no momento da sucessão, ele é um tratamento que causa desvantagem ao companheiro? Eu acredito que, se a gente chegar à conclusão de que sim, então a gente precisa sanar essa desvantagem, pelo menos, né, de acordo com o ditame constitucional de pluralidade das modalidades de família e de não haver hierarquização de uma em relação à outra. Então, nesse ponto, de fato, você tem toda a razão. É uma questão que está umbilicalmente ligada à questão da constitucionalização do direito, sim. E é dramática por isso, assim, porque nós temos realidades plurais e a gente acaba tendo que lidar com todas essas realidades plurais para tentar pensar o que vai ser a disciplina da união estável, né? Então, é realmente bastante complicado. Mas fato é que, assim, sendo objetiva, eu sei que vocês prestarão provas, né, enfim, estão nesse ritmo de estudos para concurso, fato é que, para o STF, não há uma decisão. E para a doutrina, não há uma pacificação também. Embora parece que a gente tenha uma tendência um pouquinho maior a que a doutrina entenda, sim, por uma inclusão do companheiro como herdeiro necessário, aí eu menciono, por exemplo, Ana Luísa Maia Nevares, que é uma excelente doutrinadora de direito das sucessões, ela está entrando nesse lado. Quem diz que não é herdeiro necessário, o companheiro não é herdeiro necessário, a Marília Pedroso Xavier, professora da UFPR, o Mário Delgado, né, esses lideram a corrente que entende que não é herdeiro necessário. Então, veja, ainda tem discussão. O STF, quando teve o julgamento do recurso, eles foram instados a se manifestar por meio de embargo de declaração para falar relativamente sobre o alcance dessa equiparação, ou melhor, dessa aplicação da disciplina sucessória do cônjuge ao companheiro. Mas o STF entendeu que aquilo não era objeto do processo e que eventual manifestação extrapolaria os limites da causa
e, portanto, não se manifestou. Então, veja, estamos ainda num terreno aqui bastante incerto. Mas, sem dúvidas, você consegue fazer uma reflexão muito interessante a partir da constitucionalização do direito. Perfeito? Bom, qualquer coisa, né, pode se manifestar. Eu estou aqui de olho no chat. E eu falava, então, né, falávamos aqui dos herdeiros necessários, e a despeito dessa discussão, se ingressa ou não ingressa, né, se o companheiro é ou não herdeiro necessário, o 1846 preceitua que a metade dos bens da herança pertence de pleno direito aos herdeiros necessários. Então, é uma proteção muito forte em que se dá, que o Código Civil dá a esses herdeiros necessários. A gente pode perceber que, na verdade, o que o legislador fez foi presumir que esses herdeiros necessários, eles têm um vínculo muito próximo com o autor da herança, né? E aí, por uma questão até de solidariedade, se precisa garantir algum mínimo para esses familiares. Então, por isso, tem essa proteção da legítima, e a gente diz princípio da intangibilidade da legítima, porque essa metade indisponível dos bens do autor da herança, ela não pode ser tocada, né? Ela não pode ser limitada pelo autor da herança, por isso intangibilidade, né? Bom, as cláusulas restritivas são aquelas cláusulas que prevêem inalienabilidade, impenhorabilidade ou incomunicabilidade sobre os bens. Então, por isso que elas se chamam restritivas. Elas vão restringir em alguma medida o direito que o sucessor tem sobre os bens. A proteção da legítima é tão forte, tão intensa, que o legislador quer evitar que exista alguma redução, ainda que indireta, né, aos poderes que são conferidos aos sucessores, né, a titularidade que é conferida aos sucessores. Então, por isso, essas cláusulas restritivas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade, elas só podem ser apostas sobre sobre os bens que compõem a legítima, se houver justa causa expressamente manifestada pelo autor da herança em testamento. Então, vejam aqui também que limita a liberdade testamentária do autor da herança, porque ele não vai poder restringir, por meio dessas cláusulas, o patrimônio que vai ser entregue, a parte do patrimônio que vai ser entregue aos herdeiros necessários. Aqui é importante a gente perceber que o Código Civil de 1916, quem estudou pelo Código Civil de 1916, deve notar uma diferença importante aqui. O Código Civil de 2002 condicionou a posição de cláusulas restritivas à existência de justa causa. Essa condição não estava prevista no Código Civil de 16. Então, pelo diploma anterior, o testador podia sim impor cláusulas restritivas, independentemente de motivo. Só que se percebeu que realmente isso poderia acabar reduzindo de alguma forma a legítima. É só a gente pensar que, por exemplo, um bem com uma cláusula de inalienabilidade significa que ele não pode, que o titular desse bem não pode dispor do bem. Mas o que é o direito de propriedade? Segundo o Código Civil, o que abrange o direito de propriedade? Ora, as faculdades de usar, gozar e dispor da coisa. Então, vejam, eu acabo limitando de alguma forma, ainda que indireta, né, tudo o que uma pessoa como proprietária poderia fazer. Então, por isso, tivemos essa mudança e hoje é necessário, é indispensável a justa causa para que se faça valer uma cláusula restritiva. E aí eu fico pensando o que não seria, né, de constrangimento, inclusive, né, de se ter que colocar a justa causa. Por exemplo, a justa causa para uma cláusula de incomunicabilidade. Porque eu não confio no marido da minha filha, ou na esposa do meu filho, né? Enfim, e tem que elencar, tem que justificar bem direitinho, porque esse motivo ele pode ser questionado judicialmente.
As cláusulas restritivas, eu posso dizer assim, principalmente a cláusula de inalienabilidade, e a cláusula de inalienabilidade já inclui empenhorabilidade, incomunicabilidade, ela não é muito bem vista, ela não é muito, ela não é muito desejada, né? Nunca é muito desejada, assim, para quem recebe o bem, né, óbvio, mas eu quero dizer que o direito ele vê também com bastante cautela essa cláusula, porque ao limitar de tal forma, né, o exercício do direito de propriedade por uma pessoa, ele acaba também engessando um pouco a propriedade, pode acabar afetando, inclusive, a própria função social da propriedade. Mas, enfim, né, em geral, sim ser aposta a cláusula desde que se houver justa causa. Vejam que essa limitação é sobre os bens da legítima, então sobre aqueles bens que pertencem de pleno direito ao herdeiro necessário. Não há essa restrição de ter uma justa causa para a posição de cláusula de inalienabilidade, empenhorabilidade ou incomunicabilidade sobre os bens da metade disponível. Então, os bens que fazem parte da parte disponível do autor de herança, ele pode definir o destino, pode definir a transmissão da forma como ele quiser, inclusive colocando essas cláusulas restritivas. Mas com relação à legítima, só pode haver restrição se houver justa causa. Bom, outra demonstração de que a proteção do direito à legítima é tão forte está no parágrafo 1º do 1848, que vai dizer que também não pode o testador converter os bens da legítima em outros de espécie diversa. Então, a legítima ela é composta pelos bens que existem no momento da abertura da sucessão. Mais uma vez, com relação à parte disponível, o autor da herança tem liberdade, inclusive quando a gente fala de legados, existem alguns tipos de legados em que o autor da herança determina mesmo uma compra, né? Enfim, então, alguns bens que não existem no patrimônio do autor da herança no momento da abertura da sucessão. Mas isso é com relação à sucessão testamentária, com relação à parte disponível. Com relação à legítima, não pode o testador estabelecer que os bens, por exemplo, sejam vendidos e que seja entregue ao sucessor o dinheiro, né? Então, isso é a conversão, essa mudança dos bens, né? Isso não é possível de acordo com o artigo 1848, parágrafo 1º. Mais uma vez, engessando a liberdade do testador em benefício dos herdeiros necessários. Tá? Bom, aqui a gente vê no parágrafo segundo, né, só para terminar, vai nos dizer que mesmo aqueles bens que estejam gravados com alguma cláusula restritiva, eles podem, eventualmente, mediante autorização judicial, serem alienados ou gravados, sobretudo quando se tem, né, cláusula de impenhorabilidade, mas aqueles bens que os substituem ficam subrogados, ou seja, substituídos, inclusive nos ônus dos primeiros. Então, eventualmente, se pode pedir, se tem uma cláusula, uma casa, perdão, que esteja com uma cláusula de inalienabilidade, ou um justo motivo, pode-se pedir autorização judicial para o juiz autorizar a venda daquela casa, desde que seja para comprar uma outra casa, e aí quando compra a outra casa recebe essa cláusula de inalienabilidade, ou seja, substitui um bem pelo outro, por isso a subrogação, inclusive a subrogação do ônus, né, recai ainda assim a cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade ou incomunicabilidade. Bom, agora eu falo para vocês, eu vou tratar com vocês um tema muito interessante, já falamos aí desses 3 princípios muito importantes do direito sucessório, Cezinho, o princípio da unidade da sucessão e o princípio da intangibilidade da legítima. E agora eu quero tratar com vocês esses 2 institutos, porque vimos até agora proteções muito fortes aos herdeiros, então agora nós vamos ver hipóteses em que algumas pessoas podem ser excluídas da sucessão.
Aqui, vejam bem que nós não estamos falando de uma hipótese de legitimação. Falamos na aula passada que legitimação é a capacidade específica para um determinado ato. E nós vimos que, principalmente o artigo 1801 do Código Civil, vai dizer que algumas pessoas não podem suceder. Então, se estiverem, se encontrarem naquela situação, elas não podem receber herança. Vejam que naquela situação nós temos uma situação de legitimação de capacidade específica. Como a pessoa, naquelas circunstâncias, não tem capacidade específica, ela sequer pode ser considerada herdeira, ela não recebe nada, né? As hipóteses que nós vamos tratar agora, que são de indignidade e deserdação, podemos dizer de uma forma mais ampla, mais genérica, de exclusão da sucessão, elas têm em comum que os herdeiros aqui, eles recebem alguma coisa. Ou a questão, a maior discussão, não é uma discussão com relação à capacidade específica, que a capacidade específica, a gente viu, eram fatos muito objetivos. Aqui, o problema é uma situação de ingratidão. Tanto para a indignidade quanto para a deserdação, o que nós temos são dois institutos que visam a punir um herdeiro que se mostre ingrato com o autor da herança ou algum familiar em alguma outra situação, né? A gente vai ver algumas situações em que essa ingratidão não se resume, não se restringe ao autor da herança, mas a algum familiar do autor da herança também. Mas o central aqui desses dois institutos é a gente pensar na ingratidão. Ingratidão no sentido amplo. Ingratidão no sentido de que o herdeiro fez algo para não merecer receber essa herança. Então, esses dois institutos, eles são encarados atualmente como institutos, não só atualmente, né, historicamente, eles são encarados como institutos de caráter punitivo. Eles têm no conceito, né, deles, em ambos, essa natureza de punição. Ambos vão representar uma penalidade a um herdeiro que, por ter cometido algum determinado ato contrário ao ordenamento jurídico, não é merecedor, não faz jus à herança. Aqui vocês podem perceber que nós estamos falando então de pena. Uma pena que sim tem caráter civil, mas que não deixa de ser pena. E aqui vocês, principalmente que estão estudando para o concurso da Defensoria Pública, vocês já devem se lembrar de várias restrições que a gente vai ter para punir uma pessoa de acordo com o que diz o nosso ordenamento jurídico. Não posso sair por aí punindo as pessoas. Então, primeiro, preciso ter contraditório, preciso ter ampla defesa. A pena não pode ultrapassar a pessoa do apenado, né? Eu preciso ter uma condenação, né, com trânsito em julgado. Então, tudo isso que são até preceitos que são muito tranquilos de vocês estudarem no direito penal, a gente vai trazer para cá. Trazer para cá porque, independentemente de ser civil ou de ser penal, aqui nós temos um caráter punitivo nesses institutos. Só fazendo um parênteses muito rapidamente, né? A gente vê poucas vezes isso no Código Civil. Em geral, o Código Civil não está preocupado com punições, né? Não está preocupado com penas. Isso é, de fato, mais passível de ser notado no Código Penal, né? No direito penal em geral, enfim. Mas, vez ou outra, a gente vê em algum instituto. E aí, aqui é o caso da indignidade e da deserdação. O que diferencia ambos os institutos? Porque eu já falei, então, que eles têm em comum, né? Já falei que ambos são institutos que visam a punição ou a penalização de alguém que cometeu algum ato contra o autor da herança ou algum familiar dele. Mas, então, o que eles têm de diferença? Bom, a primeira diferença, eu já coloquei aqui nesse slide para a gente pensar, né, porque dela vai decorrer assim, um raciocínio mais tranquilo, mais fácil, né, para a gente entender.
é que a indignidade, ela está na parte geral. Vocês vão falar, nossa, mas é, né, meio óbvio isso não distingue nada, né? A posição topográfica no Código Civil não vai distinguir nada, mas tem uma razão de ser. E a deserdação, por outro lado, ela está disciplinada entre as regras da sucessão testamentária, tanto está lá no artigo 1961 seguintes do Código Civil. Por que eu faço já essa distinção para vocês já se prepararem a cabeça de vocês porque vem desses institutos? A indignidade, ela serve para punir um herdeiro, qualquer que seja o herdeiro, seja herdeiro legítimo, seja herdeiro testamentário, até se for um legatário, né, qualquer tipo de sucessor pode ser afastado da sucessão por via da indignidade. A indignidade, ela é um ato que vai ser de iniciativa de um interessado depois da abertura da sucessão. Então, quem vai pedir a indignidade vai ser algum interessado que provavelmente aproveita essa indignidade depois da abertura da sucessão. Vejam, aqui não tem participação nenhuma do autor da herança. Não se exige sequer que o autor da herança saiba previamente, que tenha tido conhecimento do ato de indignidade antes dele morrer. Já a deserdação, ela pertence à sucessão testamentária, apesar de ter algumas críticas com relação a isso, né, sucessão testamentária, mas ela pertence, né, ela está localizada ali entre as regras da sucessão testamentária porque ela é veiculada, ela tem uma iniciativa do autor da herança. É certo que ela é um ato complexo, ou seja, não basta a iniciativa do autor da herança para que a deserdação se concretize. Eu depois vou sim precisar de uma ação judicial, vou sim precisar de um reconhecimento judicial, até por tudo que eu falei antes para vocês, né? Um instituto com caráter punitivo, né? Então isso não é dispensável pelo ordenamento. Mas aqui na deserdação, eu necessariamente preciso de uma cláusula testamentária em que o autor da herança diz expressamente que está deserdando e aponta o motivo pelo qual ele está deserdando. Então, aqui essa diferença, ela é muito importante, significativa para a gente conceituar, né, cada um dos institutos. A indignidade, ela é um instituto para excluir herdeiros, para excluir, melhor, sendo mais precisa, né, é um instituto para excluir sucessores, qualquer que seja o sucessor, por um ato de ingratidão. A deserdação é também um instituto que serve para afastar alguns sucessores por ato do autor da herança, né, de iniciativa do autor da herança em testamento. É só a gente lembrar, né, daqueles bordões, coisa de novela, às vezes que alguém fala assim, eu vou te deserdar, né? Eu só posso deserdar, não posso indignizar, né? Não existe isso. Existe o deserdar. O deserdar como um verbo, inclusive. Então, eu posso deserdar, né? Então, por isso, eu falo isso brincando, mas para vocês associarem a deserdação com um ato do autor da herança. Quanto à indignidade, não é ato do autor da herança. E aí tem uma outra consequência muito importante disso, e aí eu vou resgatar aquele artigo que a gente já tinha falado a respeito da intangibilidade da legítima, que diz que, o 1850, para excluir da sucessão os herdeiros colaterais, basta que o testador disponha de seu patrimônio sem os contemplar. Bom, se nós estamos falando que os sucessores facultativos, ou seja, os herdeiros colaterais, podem ser afastados da herança com uma simples cláusula que disponha para outra pessoa o patrimônio, qual seria a utilidade da deserdação nesse caso? Nenhuma. Nenhuma. Deixar o meu patrimônio para o meu irmão, eu que não tenho ascendentes, descendentes, nem cônjuge, nem companheiro, porque meu irmão foi muito sacana comigo. Não tem problema. Só que você não precisa deserdar. Basta fazer um testamento
em que você deixa seus bens para caridade, para outra pessoa, para o município, para o estado, para quem quer que seja, né? Com ampla liberdade testamentária. Então, aqui, quando não existem herdeiros necessários, a liberdade testamentária é ampla. E se ela é ampla, eu não preciso justificar o fato de não querer contemplar um ou outro herdeiro. Portanto, voltando aqui na deserdação, a deserdação só faz sentido para nós se for para afastar herdeiros necessários. Vejam, o herdeiro necessário, ele tem toda aquela proteção que nós acabamos de ver a respeito da legítima. E que, em regra, o autor de herança tem que respeitar, o autor de herança não pode reduzir a legítima. Bom, a deserdação vai ser a situação prevista pela lei que permite ao autor de herança excluir esse herdeiro necessário, que a princípio não poderia ser excluído. Então, vejam como, na verdade, se tratam de institutos bem distintos. Nós estudamos junto porque, por uma questão funcional, né? Ambos funcionam ao mesmo propósito, embora, por natureza, eles sejam institutos diferentes. Enfim, então, por isso, vou puxar também a deserdação para a gente falar um pouquinho dela hoje. Bom, com relação, então, à indignidade, então, já falei tanto que ela é uma punição, algum ato de ingratidão, né, que o sucessor cometeu contra o autor de herança. E aí, em 1814, vai nos dizer quais são essas condutas que podem gerar a indignidade. Lembrem-se também que se eu estou falando de punição, essas condutas descritas na lei, elas são de caráter taxativo. Eu não posso inventar nada novo. Eu não posso inventar uma hipótese de incidência de indignidade. Então, as hipóteses legais previstas para indignidade estão lá no artigo 1814. Vejam que o caput já vai nos conduzir mesmo à ideia de que pode qualquer tipo de sucessor ser excluído da herança, da sucessão. Pode ser herdeiro, e aqui, se a lei não está distinguindo, nós não vamos distinguir, né? Seja tanto testamentário quanto herdeiro legítimo, ou legatário, ou seja, aquele que recebe a título singular. Então, qualquer sucessor pode ser excluído da sucessão por via da indignidade. Quando ele pode ser excluído? Quando ele houver coautor ou partícipe de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Essa primeira hipótese ela é muito peculiar, porque vocês podem perceber que o Código Civil se utiliza de um termo que representa também um fato típico penal, né? Um ilícito penal, homicídio doloso. Ao mesmo tempo em que o Código Civil aqui não exige que a pessoa tenha sido autor, coautor ou partícipe de crime de homicídio doloso. Vocês conseguem perceber a diferença? Se nossa própria Constituição Federal vai dizer o quê? Que não existe crime sem lei anterior que o defina, eu não posso ter também uma condenação criminal, senão pelo juiz criminal, certo? Então, se o Código Civil aqui tivesse falado em crime de homicídio doloso, isso faria com que a indignidade só pudesse incidir, de acordo com 1814-1, se houvesse uma condenação penal transitada em julgado. Mas não é o que acontece. O Código Civil não fala em crime, ele fala apenas homicídio doloso. Dada a independência das instâncias civil e criminal, eu posso ter, sim, a exclusão da sucessão, com base no inciso 1, mesmo antes de haver uma sentença penal transitada em julgado, nesse sentido. E ainda até, dependendo do motivo, que a pessoa seja inocentada no âmbito criminal. Ah, professora, mas isso é muito estranho, porque como é que ela vai ser inocentada no âmbito criminal e condenada no âmbito civil? Bom, porque as instâncias são distintas. A apreciação do juiz civil é diferente da apreciação do juiz
criminal. Não tem qualquer incompatibilidade nisso, porque a consequência é diversa. Né? Nós estamos falando, quando se fala, por exemplo, de crime, vocês sabem que a interpretação é sempre muito mais restritiva. Quando falamos aqui de consequências meramente patrimoniais, é diferente. Então, a gente sabe que, às vezes, por exemplo, tem algumas situações que geram responsabilidade civil, nada obstante não tenha gerado uma responsabilização penal, criminal. Aqui é exatamente a mesma coisa. É mais raro, porque muitas vezes o juiz vai se utilizar, inclusive, de provas, ele pode se utilizar de provas emprestadas lá do processo criminal para auxiliar na decisão dele aqui. E dependendo também do porquê que a pessoa for absolvida no juízo criminal, ela pode sim ter uma interferência no juízo civil. Então, por exemplo, se concluiu que ela não foi autora do fato, então, faço todas essas considerações, mas mostro para vocês que, textualmente, não há qualquer vinculação entre o juízo civil e o juízo criminal. Então, aqui não há necessidade de uma sentença prévia transitada em julgado na criminal para que se autorize a incidência do inciso 1 do artigo 1814. Ah, professora, mas no começo da matéria você disse que precisava de sentença penal transitada em julgado, que precisava de sentença transitada em julgado. Sim, se eu estou falando que a indignidade é uma punição para que ela, indignidade, se opere como consequência de um ato reprovável praticado pelo sucessor, sem dúvidas que eu preciso da sentença condenatória transitada em julgado. Certo, né? Certo. Mas essa é a sentença civil. Eu não estou falando da sentença penal, eu estou falando da própria sentença civil aqui, para que ela produza efeitos, para que de fato se opere esse afastamento do sucessor, é necessário que essa sentença transite em julgado. Até transitar em julgado, a gente não pode considerar esse sucessor como culpado, né? Bom, mesmo em âmbito civil. Agora, pensando nisso, e outra coisa importante desse inciso, prestem atenção que não são apenas atos praticados contra o autor da herança que pode gerar o afastamento da sucessão deste autor da herança. Se o excluído da sucessão, esse herdeiro, esse legatário ingrato, né, que praticou esse ato de ingratidão tipificado pela lei, tiver praticado contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, ou seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente, pode incorrer também na pena de indignidade. Então, digamos que a pessoa, por exemplo, a pessoa A era casada com a pessoa B, a pessoa A faleceu, deixou um patrimônio, o C era herdeiro de A. Só que aí o C tentou matar, e cabe aqui, porque a tentativa também, a tentativa do homicídio doloso, tá? Doloso, não culposo. A tentativa do homicídio doloso aqui foi feita contra D, que era a companheira do A. Dando nome, né, nomes hipotéticos, né, às figuras, imaginem uma pessoa, vou imaginar assim, um homem, sei lá, o Joãozinho, ele é casado com, pode ser casado com um companheiro, ele era casado com uma pessoa e ele tinha um filho. O filho tenta matar o padrasto ou madrasta, porque também a gente não tem mais distinção de união homoafetiva, né? Por favor. Então, digamos que essa pessoa com quem o Joãozinho era casado sofreu um atentado contra a vida por esse herdeiro, ainda que possa ser até uma tentativa, não tenha sido consumado. Os interessados podem pedir o afastamento desse herdeiro da sucessão do seu pai. Vejam que
se a gente pensa por exemplo, o Joãozinho é casado com, vou dar um exemplo de uma união heterossexual, me desculpe, né, mas o Joãozinho era casado com a Mariazinha, tiveram, só um exemplo, tá, gente? Não fiquem bravos. Era casado com a Mariazinha e ele teve um filho de uma outra união, e o filho é o José. O José, o João falece, né? E aí o José, muito bravo, começa a culpar a madrasta. Vejam que ela não ela não tem nenhum vínculo sucessório com ele. E ele vai lá e tenta matá-la, ou ele consegue matá-la. Por tentar matar ou matar a sua madrasta, ele pode ser excluído da sucessão do seu pai. É isso que eu quero concluir com vocês. Vejam que, na verdade, essa hipótese é mais ampla. Não é apenas um atentado contra a vida do autor da herança. Pode ser também contra seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Por isso, quando eu explico, eu falo assim, é um ato que se comete contra o autor da herança ou algum familiar seu em algumas das hipóteses legais. O inciso 2, ele ainda é mais curioso, ele tem alguma particularidade aqui que a gente precisa ter muita atenção, porque o inciso 2 diz o seguinte, que também podem ser excluídos aqueles que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança. Vejam, aqui está falando de calúnia, crime de calúnia, que hajam praticado crime de calúnia? Não está falando. Então, nessa primeira parte do artigo, desse inciso, eu vou raciocinar da mesma forma que o inciso 1 do 1814. Dada a independência das instâncias civil e criminal, eu não estou exigindo aqui que essa acusação caluniosa em juízo tenha tenha acarretado uma condenação criminal em calúnia, né, transitado em julgado. Não, a acusação caluniosa em juízo. Ou incorrer em crime contra sua honra. Aqui, quando o Código Civil quis falar de crime, ele falou. Perceberam? Então, a primeira parte do inciso 2 é semelhante ao inciso 1, com relação à necessidade ou não de uma prévia condenação criminal. Não, ou seja, não há necessidade de prévia condenação criminal. A apreciação aqui é civil. Com relação a essa última parte, incorrerem em crime contra a sua honra ou de seu cônjuge ou companheiro, aqui eu preciso sim de prévia condenação criminal transitada em julgado. Porque só comete crime, a gente só pode dizer que cometeu crime quem assim foi condenado pelo juízo criminal, certo? Então, nesse particular, nessa segunda parte, e os crimes contra a honra, vocês se lembram, né? Melhor do que eu, muito provavelmente, são calúnia, injúria e difamação. Então, esses crimes contra a honra, contra o autor de herança ou cônjuge ou companheiro do autor de herança, pode sim acarretar a exclusão do herdeiro por via da indignidade. Bom, percebam também aqui, em comparação com o inciso primeiro, que esse inciso é mais restrito com relação às pessoas que podem sofrer esse atentado, né, que a gente pode dizer em um sentido bem amplo, né, que é um atentado à honra, né, o bem jurídico que é perseguido ou tutelado é a honra. E as pessoas que podem sofrer esses atos e que acarretaria a indignidade para o sucessor são mais restritas. No inciso 1, falamos de cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Então, a pessoa que, né, tenta matar ou o próprio pai, a própria mãe, mas também o avô ou um irmão, né, ou um neto, também pode ser afastada da sucessão do próprio pai. Aqui no inciso 2 é só extensível ao cônjuge ou companheiro. Enfim, então, se houve um crime contra a honra contra um descendente ou um ascendente, não entra nas hipóteses de indignidade. Lembrando que estamos falando de
punição, estamos falando de pena, portanto, a interpretação aqui é restritiva. Então, não posso ampliar por via interpretativa. Por fim, a última hipótese, a gente pode perceber que nesse grupão aqui de hipóteses do inciso 3, há uma tutela à liberdade testamentária. Então, o que se visa combater aqui é uma interferência do sucessor com relação à disposição dos bens do autor da herança para depois de sua morte. Vejam que o inciso 3 vai afastar da herança, da sucessão, aquele que por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Bom, então, essas dignidade, se verificadas quaisquer dessas hipóteses, poderá, então, o sucessor ser excluído da sucessão. Lembrando que a sucessão não se opera de pleno direito, então, a ocorrência de qualquer dessas hipóteses de incidência vai dar margem para uma ação judicial própria em que se vai discutir para afastar esse sucessor dessa sucessão, né? Esse herdeiro ou legatário dessa sucessão. Vejam que o artigo 1815 confirma o que eu tenho dito para vocês até agora, de que é necessária uma sentença. Aqui, o 1815 diz que é necessária uma declaração por sentença. Quem gosta mais de direito processual civil pode não gostar muito dessa terminologia declarado. E tem também uma divergência muito grande na doutrina. Porque será que essa sentença mesmo é declaratória? Se eu estou falando de uma punição, né, parece que a pessoa é punida dali em diante, né? A sentença precisa julgar se a pessoa fez ou não fez determinada conduta e aplicar a consequência disso. Então, muitos autores questionam isso falando, olha, apesar do 1815, a natureza dessa sentença é desconstitutiva, porque ela vai desconstituir a qualidade de herdeiro ou legatário daquele que cometeu a indignidade. Então, alguém que tinha uma posição jurídica, que ostentava a situação jurídica de herdeiro ou legatário, perde essa condição e somente o perde com a sentença. Portanto, essa sentença não poderia ser declaratória. A divergência, eu posso dizer para vocês assim, eu acho que talvez numa prova que faça uma reflexão maior, exija, né, essa reflexão e exija talvez uma dissertação, né, assim, pode valer a pena fazer esse apontamento. Mas, em geral, né, principalmente quando a gente está ali no campo do direito civil mesmo, dos doutrinadores, também de direito civil, isso não é tão, né, discutido, debatido, enfim. Mas fica aí o registro dessa pequena polêmica. Mas, de qualquer forma, o que nos importa mais desse artigo 1815 é a exigência de sentença. Né? Então, a exclusão depende de sentença. Prazo para demandar a exclusão do herdeiro legatário, 4 anos, contados a partir da abertura da sucessão. É importante perceber também que o ato de indignidade, ele não precisa acontecer necessariamente enquanto vivo o autor da herança. Esse ato de indignidade, qualquer dos atos do 1814, pode ser praticado mesmo depois da morte. Então, ou pode ter ocasionado a morte, não pode ter acontecido depois. Veja-se, por exemplo, a hipótese de que um herdeiro legatário tenta matar ou mata o cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente do autor da herança. Ele pode ter feito isso depois que o autor da herança faleceu. Então, o ato de indignidade, ele tem essa particularidade de poder ocorrer a qualquer momento, assim, mesmo antes da abertura da sucessão ou depois da abertura da sucessão, e ainda assim ele ter como sanção a indignidade. Independe de conhecimento, de ciência ou de concordância do autor da herança.
Mas o prazo para demandar, segundo o Código Civil, extingue-se em 4 anos contados da abertura da sucessão. Então, a partir da morte, conta-se 4 anos, esse prazo aqui, então, é decadencial. Bom, vou mencionar para vocês uma teoria com base na teoria da accionata. O Nelson Rosenwald defende que, na verdade, esse prazo de 4 anos, ele deveria se aplicar, começar a contar, ter seu termo inicial somente a partir da data do fato que enseja a indignidade, se esse fato ocorrer depois da abertura da sucessão. Ele fala isso porque, bom, literalmente, como ele consta aqui, significa que depois de 4 anos contados da abertura da sucessão, o sucessor pode cometer os atos de indignidade que ele, de qualquer forma, vai ficar sem qualquer sanção nesse sentido. Bom, a corrente do Nelson Rosenwald é minoritária, embora ele faz ali uma reflexão interessante com base na teoria da accionata, que serve muito bem para a questão da prescrição, né, da análise da prescrição e tudo mais, que preciso ter, né, uma violação da pretensão para ter o direito a perseguir isso em juízo e, portanto, um prazo não poderia começar a contar antes. Mas aqui nós falamos de um prazo que está explícito no Código Civil. Apesar do raciocínio muito interessante e lógico que ele faz, eu posso dizer que é uma corrente minoritária. Então, a maior parte da doutrina segue a literalidade do parágrafo único do 1815, de que, de fato, conta-se a partir da abertura da sucessão, independentemente de quando esse ato de indignidade foi praticado, né? Mesmo que tenha sido praticado depois. Mesmo que isso tenha por consequência que o herdeiro pode ficar esperando dar 4 anos, ele fala assim, deu 4 anos que o autor da herança faleceu, agora eu posso cometer algum ato de indignidade. Enfim, é isso que o Nelson Rosenwald pretende reduzir, né, amenizar com a teoria dele. Mas, infelizmente, ainda é uma situação mais minoritária, mas fica aí para reflexão. Bom, então, esse direito extingue-se. Perdão, que até ficou repetitivo aqui, porque eu acabei esquecendo de ajeitar. A redação original era parágrafo único, né, esse parágrafo do prazo. Tivemos uma alteração razoavelmente recente, 532, que incluiu o parágrafo 2º, e por isso ela renumerou o que era um parágrafo único, passou a constar como parágrafo 1º. Por isso que constou aí 2, né, nesse slide constou por equívoco, eu vou corrigir para vocês, esse parágrafo 1º e parágrafo único com a mesma redação. Então, importa para nós também agora pensar na legitimidade. O Código Civil não fala quem é parte legítima para ingressar, para demandar com a indignidade, para demandar contra o herdeiro supostamente indigno. Então, a gente vai pelas regras do direito processual em geral e pensa em quem tem legítimo interesse. O parágrafo 2º amplia essa legitimidade para o Ministério Público, dizendo que na hipótese do inciso 1 do artigo 1814, que é a situação mais grave, porque é o atentado à vida do autor da herança, hipótese em legitimidade para demandar a exclusão do herdeiro ou legatário. Bom, lembram que eu falei também, né, como é uma punição, a gente tem que pensar naquele princípio da intranscendência da pena. O artigo 1816 consagra isso, ele vai falar que os efeitos da exclusão são pessoais, ou seja, eles não podem ultrapassar a pessoa do indigno. Por consequência disso, os descendentes do herdeiro excluído sucedem como se ele morto fosse antes da abertura da sucessão. Ou seja, como efeito da indignidade, eu vou fingir que o herdeiro indigno é pré-morto ao autor da herança, e quando existe essa pré-morte,
Quando há descendentes, eu aplico o direito de representação. Então, os descendentes do herdeiro pré-morto podem receber no lugar desse herdeiro pré-morto. Nós vamos ver depois o direito de representação, mais especificamente, mas aqui o artigo 1816 consagra uma das hipóteses de direito de representação. Então, aqui os descendentes do herdeiro excluído vão suceder como se esse herdeiro excluído, né, indigno, tivesse morrido antes do autor da herança. Tudo isso, logicamente, para não punir aquele que não tem nada a ver pelo ato do seu ascendente. Se a gente não tivesse isso, o filho, o neto, né, aqui é descendente, no geral, ele acabaria privado da herança por culpa, né, do seu ascendente que cometeu um ato grave ali de indignidade. Então, por conta disso, para observar esse princípio, os efeitos da exclusão são pessoais, não transcendem a pessoa do indigno. Bom, por fim, para garantir mesmo que o indigno não vai ter nenhum benefício, ainda que indireto, dessa sucessão da qual ele foi excluído, o parágrafo único do artigo 1816 determina que o excluído não vai ter direito ao usufruto ou administração dos bens que a seus sucessores couberem na herança, nem à sucessão eventual desses bens. Destrinchando esse artigo, o que ele quer dizer? Quem tem usufruto ou administração de seus sucessores, né? Pensando no exemplo, filhos, digamos que, por exemplo, um filho matou o próprio pai e foi afastado da sucessão por seus irmãos, né, que promoveram a ação, ele foi assenteado, ele foi afastado, e, portanto, os filhos desse filho, que são, então, netos do autor da herança, receberam os bens no lugar do pai, por força do 1816. Eles não têm nada a ver com o ato odioso que o próprio pai tenha cometido contra o avô, né? Então, eles recebem a cota do avô por força do direito de representação. Se esses herdeiros, né, sucessores do indigno, forem menores de idade e o indigno estiver no pleno exercício do poder familiar, esse indigno pode ter o usufruto legal dos bens, né, dos seus filhos. Ou seja, indiretamente ele vai ter um benefício, porque os bens dos filhos, uma parte dos bens, pelo menos, vem da herança do avô, né, de cuja sucessão o pai foi afastado, mas aí ele se beneficia com o usufruto legal dos bens que foram para os seus filhos. Bom, outra hipótese seria os filhos desse filho indigno, ou seja, netos do autor da herança, recebem os bens, depois eles falecem, e como eles faleceram, fica o herdeiro indigno como herdeiro dos seus filhos, e aí recebe o bem por uma outra via, entenderam? Saiu do avô, foi para os netos morrem e volta para o pai. Ou seja, não ia adiantar nada o procedimento de indignidade. Pensando numa pessoa que matou o avô, não, matou o pai para ficar com a herança, aí ele mata o filho, né, para ficar com a herança. Aí ele é o herdeiro do filho. Então, para evitar isso, o Código Civil tentou fechar bem a situação e colocar que também, que nem indiretamente pode haver um benefício desse herdeiro excluído, herdeiro ou legatário excluído da sucessão. Então, ele não vai ter o direito ao usufruto ou administração dos bens que seus sucessores couberem na herança, né, eventualmente recebida por força do direito de representação, e nem a sucessão eventual desses bens. Perfeito? Deu para entender? Bom, ainda falando dos efeitos da indignidade, aqui mais especificamente com relação ao herdeiro aparente,
como nós já falamos, né, o herdeiro só pode ser afastado a partir da sentença transitada em julgado. E enquanto ele não essa sentença não transita em julgado, ele pode ser que tenha praticado, inclusive, atos de alienação de bens hereditários. Pode ser que o inventário já tenha até acabado, pode ser até que já tenha havido a partilha, né, no inventário. E esse sucessor já recebeu esses bens, e aí ele, para quem ele quisesse. O artigo 1817, ele serve para proteger terceiros de boa-fé que tenham feito negócios com esse herdeiro que posteriormente é considerado indigno e afastado da herança, né? Fazendo com que esses atos de alienação sejam considerados válidos. Então, desde que a alienação seja onerosa, então que o terceiro de boa-fé tenha comprado, enfim, tenha praticado um ato oneroso para a aquisição daquele bem, esse bem vai permanecer na esfera patrimonial desse terceiro de boa-fé. Ele não vai poder ser prejudicado, não vai poder desfazer essa alienação. Mas, aos herdeiros, né, os outros herdeiros a quem aproveitou a indignidade, quando eles forem prejudicados, eles podem demandar perdas e danos contra o indigno. Então, eu não posso desfazer o negócio praticado já com terceiro de boa-fé, né, que foi válido, então, né, com base na boa-fé, mas eu posso demandar perdas e danos por eventuais prejuízos que o herdeiro indigno tenha causado. Vejam que também, né, o excluído da sucessão, ele é obrigado a restituir os frutos e rendimentos que dos bens da herança houver percebido, mas tem direito a ser indenizado das despesas com a conservação. É lógico que sempre que a gente fala, né, de despesa, inclusive de conservação dos bens, se não fosse possível ele ser indenizado, também poderia acarretar uma expropriação indevida, um enriquecimento sem causa dos outros herdeiros. Então, por isso que é despesa de conservação, a gente entende que haveria tanto se o bem tiver com um, se o bem tiver com outro. Então, independe do fato exclusão. Por isso, tem sim o herdeiro, que a gente vai chamar aqui então de herdeiro aparente, ele tem o direito de ser indenizado nessas despesas de conservação que ele houver feito para manter os bens que ele posteriormente perdeu. Mas frutos e rendimentos ele deve devolver. Bom, e aí a gente poderia pensar assim, então uma vez que ele pratica, que um sucessor pratica um ato de indignidade, ele vai ser excluído e acabou? Bom, primeiro que a exclusão vai depender de uma ação judicial. Então, se os interessados não fizerem nada, ele é herdeiro, né? Não se presume, não existe indignidade de pleno direito. O herdeiro é herdeiro. Para ele perder essa condição, a ação judicial é indispensável. Portanto, o primeiro fator que torna incerta a indignidade é o interesse dos herdeiros, né? Então, de haver algum interessado que promova, de fato, a indignidade, na ação de indignidade. Mas também tem uma outra situação que pode reabilitar o indigno. Bom, se o indigno houver sido perdoado pelo ofendido expressamente em testamento ou outro ato autêntico, ele pode, então, ser reabilitado e receber os bens, né? Enfim, não poder sofrer sanções pelo ato que ele cometeu, ainda que tenha sido um ato daqueles descritos no 1814 do Código Civil. Vejam que é necessário, chama atenção aqui, que essa reabilitação se dê expressamente. Então, não basta, assim, que o testador, ou que o autor da herança tenha voltado a falar com aquele herdeiro indigno, tenha mantido algum contato, né, mínimo com aquele
o sucessor considerado indigno? Para a reabilitação, é necessário que haja uma manifestação expressa por meio de testamento ou outro ato autêntico. Vejam também que aqui, para ocorrer a reabilitação por questão lógica, estamos falando de atos que ocorreram antes do falecimento da herança. Então, só pode ser reabilitado o indigno quanto a pessoa supostamente indigna, né? Quanto aos atos praticados antes da abertura da sucessão, em que houver, então, um testamento expressamente reabilitando ao recebimento da herança. E aí alguém poderia perguntar, mas se não houver reabilitação expressa, então o autor da herança não fala nada no testamento, fica quietinho, né? Não se manifesta a respeito do fato, mas ele vai lá e contempla em testamento o ofendido. Bom, será que a gente poderia considerar, então, um perdão tácito? Vejam que o parágrafo único resolve essa questão, dizendo que se não houver reabilitação expressa, o indigno contemplado em testamento do ofendido, quando o testador ao testar já conhecia a causa da indignidade, pode suceder no limite da disposição testamentária. Então, se houver um perdão tácito, não podemos dizer que ele não produz efeito nenhum. Eu vou ter que olhar as condições do parágrafo único. A condição é que o testador já tenha conhecimento da causa de indignidade no momento do testamento, da elaboração do testamento, e mesmo assim tenha contemplado o ofendido. De qualquer modo, não se tem aí uma situação imediatamente de se dizer que fica impossibilitada uma ação de indignidade. Ainda assim, a ação de indignidade pode ser promovida. Por exemplo, se esse herdeiro era um herdeiro necessário, um herdeiro legítimo necessário, que tinha uma parte que caberia a ele, né, da legítima, mas o autor da herança testou e deixou só alguma parte específica para ele. Nesse caso, por aplicação do artigo 1818, parágrafo único, os herdeiros interessados poderiam promover a ação de indignidade para afastar esse indigno do recebimento da parte que ele teria por força da legítima. E aí ele receberia tão somente no limite da disposição testamentária. Então, se o autor da herança deixou um carro, né, e o patrimônio é muito maior, e sem a indignidade, esse sucessor receberia uma parte da legítima considerável, podem os interessados afastá-lo da sucessão legítima, e com isso ele recebe só o carro que foi deixado em testamento. Mas depende muito dessa condição, não haver... o testador já conhecia a causa da indignidade e mesmo assim ele concordou, mas sem dizer que ele estava expressamente perdoando o indigno. Se ele tiver expressamente perdoado, tiver expressamente reabilitado, sabendo da causa da indignidade, aí realmente não há que se falar em ação de indignidade. Mas se não houver esse apontamento expresso, pode ainda assim subsistir uma ação de indignidade para efeitos de aplicação do artigo 1818, parágrafo único, e, portanto, restrição do quinhão ou do bem a ser recebido por esse sucessor indigno. Por fim, falamos de deserdação, como eu disse para vocês, são institutos diversos, mas que têm uma função muito parecida, porque uma forma mais tradicional, né, nós entendemos esses dois institutos como institutos que punem ou penalizam o sucessor que comete algum ato de ingratidão contra o autor da herança, mas a deserdação aqui ela é uma cláusula testamentária. Vejam que o 1961 confirma o que eu falei para vocês antes, de que a deserdação só faz sentido e só é aplicável contra os herdeiros necessários.
E ela serve, então, é uma cláusula testamentária que vai servir para privar esses herdeiros necessários de sua legítima. Bom, percebam que, eu falei até aqui, né, até essa vírgula para vocês, para a gente reforçar o conceito de deserdação. Mas esse 1961 tem uma outra informação muito importante, é que o autor da herança pode, então, deserdar algum de seus herdeiros necessários ou alguns de seus herdeiros necessários em todos os casos em que esses herdeiros necessários podem também ser excluídos da sucessão por indignidade. Então, além das causas, vejam que o 1962 é ainda mais explícito, né, fala do artigo 1814, além das causas mencionadas no artigo 1814, autorizam a deserdação dos descendentes por seus ascendentes, ofensa física, injúria grave, enfim, já vemos as hipóteses legais. O Código Civil, ele não usa imediatamente, no capítulo que trata da indignidade, ele não fala essa palavra, ele não fala bem indignidade. Ele usa a expressão excluídos da sucessão. Bom, mas depois ele vai falar em alguma outra situação, o herdeiro indigno, né? Eu acho que a gente até viu alguns artigos assim, e é um nome consagrado à indignidade, né? Por isso que se fala aqui no 1961 excluídos da sucessão, porque está fazendo uma remissão expressa à terminologia utilizada pelo Código Civil no capítulo. Essa é a remissão aqui, mas a gente pode entender, se a gente for ver numa concepção mais funcional, que a deserdação também é um mecanismo de exclusão da sucessão. Diferente, sim, mas cuja função é a mesma, excluir um sucessor. Então, vamos lá. Ponto, então, indispensável é pensar que a deserdação ela é limitada aos herdeiros necessários. As causas da deserdação são, então, mais amplas, porque elas abrangem todas aquelas que falamos do artigo 1814 e mais algumas específicas que estão aqui previstas no 1962 e no 1963 do Código Civil. Então, tem essa diferença também. As hipóteses de incidência da deserdação abrangem a indignidade também e mais algumas outras causas específicas que são particulares e peculiares, então, da deserdação. Artigo 1962 e 1963, ou os artigos, né, 1962 e 1963, vão trazer essas causas. Podemos tecer inúmeras críticas, sobretudo a essa divisão que foi feita na estrutura do Código Civil, de se colocar as hipóteses em dois artigos distintos, separando o que são descendentes, né, a deserdação dos seus descendentes pelos seus ascendentes e a deserdação dos ascendentes pelos descendentes. Não haveria necessidade, né, aparentemente poderia ter feito uma regulamentação, uma disciplina, num artigo só, mas não foi opção feita pelo Código Civil. Vemos aqui também algumas hipóteses bem complicadas, bem anacrônicas, né? Então, a gente vê, por exemplo, relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto como uma causa de deserdação. Desamparo do ascendente, alienação mental ou grave enfermidade também como uma causa de deserdação. Problema dessa hipótese, e aí eu menciono tanto o inciso 4 do 62 quanto o 4 do 63. Desamparar alguém como causa de deserdação me parece que é até, talvez, a hipótese mais justificável e que mais atende à solidariedade social e à dignidade humana, que são princípios da Constituição Federal aplicáveis ao direito de família, ao direito de sucessões. Então, sancionar aquele que não soube ser solidário com seu ascendente ou com seu descendente é muito justificável e conforme a axiologia constitucional. Problema. Bom, se o ascendente está em alienação mental, e aqui eu nem vou aprofundar a questão terminológica, que já seria bastante complicada também, né? O Código Civil não se decide muito a respeito da terminologia, e alguém poderia ainda dizer que não é a melhor terminologia para se tratar
de alguém que tenha qualquer redução de seu discernimento, ainda que temporário, né, alienação mental, mas enfim, a despeito de eventuais críticas nesse sentido, o maior problema aqui é operacional. Se a pessoa está em alienação mental, ela não tem capacidade testamentária ativa, ou seja, ela não tem condições de fazer um testamento. Isso pode prejudicar, essa ausência de discernimento, pode, em alguma medida, prejudicar a elaboração do testamento. Lembrando que a capacidade testamentária ativa é distinta da capacidade civil sobre a qual nós já conversamos. Sim? Então, aqui a gente tem tem um dispositivo em especial para falar sobre isso, e cujo critério adotado é o discernimento, né? Se a pessoa tem ou não discernimento no momento do ato da elaboração. Então, se ela não tem esse discernimento, ela não pode fazer testamento. Mas o desamparo do ascendente ou do descendente, né, nessas condições, seria uma hipótese de deserdação. Como, então, o ascendente em alienação mental vai promover a deserdação se ele não pode fazer testamento e a deserdação só pode ser veiculada por testamento, ou tem como iniciativa o testamento? Então, assim, a única possibilidade que a gente vê é de uma pessoa que se cura depois, talvez, né, enfim. Então, é uma crítica um pouquinho complicada, que talvez o melhor seria essa hipótese não estar aqui, estar na indignidade, né, enfim. Mas não foi a opção do legislador. Então, fica esse registro de que pode ter um problema operacional, inclusive, nessa deserdação, né, nessa forma de deserdação, mas vocês que pretendem concurso para a Defensoria Pública e já sabem de como nós, né, levamos bastante tempo para falar da renovação, da necessária renovação da teoria das capacidades, de se pensar como uma pessoa com deficiência intelectual não pode ser tolhida de seus direitos, assim, né, sobretudo da sua capacidade de fato, simplesmente por conta da sua deficiência ou do seu, né, de algum prejuízo, alguma falta de discernimento transitória, né, enfim. Sabemos que o problema é operacional, né, assim, aqui se a pessoa, ainda que seja pensado numa situação de uma pessoa que fez testamento, né, e vejam que aqui fala desamparo do filho ou neto com deficiência mental ou grave enfermidade. Aqui até dá para a gente sustentar que é possível fazer essa deserdação se a gente pensar que a deficiência mental não vai gerar necessariamente a incapacidade, tampouco, né, capacidade de fato, do artigo 4º do Código Civil, tampouco a incapacidade testamentária ativa, porque a deficiência mental ou intelectual não gera necessariamente prejuízo ao discernimento, que é um grande preconceito que as pessoas não conseguem entender, né? É que não existe uma associação imediata, necessária, de deficiência mental com prejuízo com relação ao discernimento e a capacidade para praticar determinados atos da vida civil. Então, como possíveis defensores no futuro, atentem-se a essas questões, que o nosso Código Civil ele ficou um pouco anacrônico em algumas disposições, e a gente precisa ver com um pouquinho mais de crítica. O que eu vejo de problema aqui, operacional, sobretudo com o inciso 4 do 1962, né, é que, às vezes, se a pessoa está numa situação que prejudica a capacidade testamentária ativa, ainda que ela esteja desamparada pelo seu ascendente ou pelo seu descendente, ela não vai conseguir promover a deserdação. Então, isso que é um pouquinho complicado. Vejam com mais crítica, né, essa situação. E o restante, nem preciso dizer, né, relações ilícitas, né, relações ilícitas com a madrasta, com a mulher ou com o companheiro do filho, enfim. Então, aqui mesmo são dispositivos até bem
pautados numa questão bem moral, né? Bem de moralidade, mas enfim, são causas específicas de deserdação. Não vale para indignidade, então só vale aqui para deserdação. 1962 e 1963 são específicos para deserdação. Não pode um herdeiro interessado querer afastar um outro herdeiro alegando a ocorrência de algum desses fatos do 62 ou do 63. Esses fatos só podem ser invocados pelo autor da herança numa cláusula de deserdação que conste no testamento. Bom, já finalizando, né, então somente com expressa declaração de causa pode a deserdação ser ordenada em testamento. Então, o testador precisa ter essa cautela de expressar a causa, falar por que está deserdando, apontar alguma dessas causas, até porque as hipóteses são taxativas. Após a abertura da sucessão, o herdeiro instituído, ou aquele a quem aproveite a deserdação, tem ainda que entrar com uma ação judicial para provar a veracidade da causa. Mais uma vez, vamos lembrar, é um instituto que visa penalizar, então não basta que alguém alegue, né? Precisa provar que aquela causa efetivamente aconteceu e ensejou a deserdação. Por isso a gente costuma dizer que a deserdação ela é um ato complexo, né? Ela precisa da iniciativa do autor da herança, mas a iniciativa do autor da herança não basta para que ela seja efetivada e para que ela, né, produza efeitos. Ela é necessária ainda assim de uma ação judicial. Mais uma vez, o direito de provar que a causa da deserdação é um direito decadencial, é um prazo decadencial, né? É um direito potestativo com prazo decadencial de 4 anos. Da mesma forma que o prazo da indignidade. Diferença aqui é que conta-se a partir da data da abertura do testamento e não da abertura da sucessão. Muito rapidamente, eu transcrevi aqui um quadrinho feito pela professora Gisela Ironaka, num texto que ela tem sobre deserdação e indignidade, para comparar os institutos, sintetizar tudo isso que nós falamos hoje, mas, enfim, é importante a gente pensar que exclusão por indignidade, ela nunca é pedida pelo autor da herança, nunca. Ai, mas se apareceu uma pessoa lá no escritório que estava muito brava com seu filho, porque o filho xinga toda hora, porque o filho matou a esposa, e ele a pessoa quer deserdá-lo, a pessoa quer afastar esse sucessor. A indignidade nunca é pedida pelo próprio autor da herança. Ainda que o fato tenha ocorrido em vida do autor da herança, o autor da herança não pode pedir a exclusão do herdeiro por indignidade. Bom, esse pedido só pode ser feito por terceiros interessados no prazo de 4 anos da abertura da sucessão e obtida mediante sentença judicial. Bom, então, exclusão por indignidade. Ela é pedida sempre por terceiros interessados no prazo de 4 anos da abertura da sucessão e obtida mediante sentença judicial. Pode servir para afastar qualquer sucessor, seja legítimo, seja testamentário, entre os legítimos, seja necessário ou seja facultativo. Nem sempre os fatos são anteriores à morte do autor da herança, então pode ocorrer algum daqueles fatos previstos no 1814 após a abertura da sucessão e mesmo assim a pessoa ser excluída daquela sucessão. Então, fica esse registro de que os fatos não são sempre os fatos anteriores à morte do autor da herança que ocasionam a indignidade. Os motivos da indignidade são válidos também para deserdação, mas o contrário não é verdadeiro. Então, a exclusão por indignidade
ela só vai ter como causas, né, como hipóteses de incidência, aquelas do artigo 1814 do Código Civil. Bom, por fim, a exclusão por indignidade resolve uma vocação hereditária existente no momento da abertura da sucessão. Resolve no sentido de que encerra, termina, né, em que ela não permite que que na verdade era um herdeiro, né, existente no momento da abertura da sucessão, ele vai terminar essa vocação hereditária, resolver aqui nesse sentido, né, no sentido técnico do direito civil, que a gente fala de resolver no sentido assim de terminar, de encerrar esses efeitos, né. Bom, a deserdação, por outro lado, deve ser feita por testamento, pelo próprio testador com declaração expressa de causa, só alcança os herdeiros necessários, por questão lógica, porque não é necessária a deserdação para afastar herdeiros que não sejam herdeiros necessários, né? Então, por isso, ela só alcança herdeiros necessários. Como ela precisa ser feita em testamento, logicamente, os suportes fáticos que dão apoio à hipótese de incidência da deserdação devem ser anteriores à morte do autor da herança e anteriores mesmo à elaboração do próprio testamento. Eu não posso deserdar alguém com base em suposições, não posso fazer uma deserdação, inclusive condicional, de falar, se fulano tal coisa eu deserdo. Não, o suporte fático, ou seja, a ação que ensejou a deserdação, ela precisa ser anterior à morte do autor da herança e mais, para ser mais precisa, ela precisa já ter ocorrido no momento da elaboração do testamento, no momento da deserdação. Nem todos os motivos da deserdação, então, configuram indignidade. A deserdação, ela é mais ampla do que a indignidade. E, por fim, ela priva de uma vontade do testador. Então, a vontade do testador é que ela é indispensável, ela é importante para a deserdação. É ela que dá o ponto de partida, a iniciativa para que haja a deserdação. Ainda que seja necessário posteriormente uma ação confirmatória de motivos, né, dos motivos da deserdação. Sem a vontade do testador, a deserdação não acontece, né, ela não se presume, ela não pode ser presumida. Né, eventualmente, se for o caso, pode ser excluído por indignidade, mas por deserdação, não. Perfeito? Pessoal, hoje eu vou parar aqui.